Olá pessoal, meu nome é Antenor Couto, sou cirurgião bariátrico e hoje estou aqui com os meus parceiros, a Clara, o Dr. Henry, para falar um pouco sobre a cirurgia bariátrica. A ideia é abordar inúmeros assuntos relacionados à cirurgia e assim eliminar alguns mitos e encorajar aqueles pacientes que desejam se submeter à cirurgia. Olá, meu nome é Henry, eu sou cirurgião bariátrico também e estou aqui para poder esclarecer algumas dúvidas também do pessoal aí que tem medo ou algum receio em operar. Olá, eu sou a Clara, sou enfermeira da equipe e acompanho os pacientes no pré e pós-operatório. Então, eu acho que uma boa maneira de começarmos a falar sobre a cirurgia bariátrica é buscar um pouco a evolução da cirurgia. Tanto eu quanto o Henry já começamos a operar, a tratar a obesidade há muito tempo, ainda na época da cirurgia aberta, né? Eu já trabalho com bariátrica contando o tempo de especialização desde 2012, então já são 12 anos. Nesse período eu pude acompanhar inúmeras cirurgias abertas e naquela época ainda era uma cirurgia bem complexa, onde a cirurgia era mais indicada para aqueles pacientes que estavam muito obesos, que tinham muitas comorbidades. E naquela época também aconteciam muitas intercorrências relacionadas à cirurgia, muitas fístulas, infecções de ferida operatória, de sítio cirúrgico, mas que hoje isso não faz mais parte da nossa realidade. Graças à evolução da cirurgia, né? A evolução da técnica, a evolução da cirurgia para a cirurgia videolaparoscópica trouxe muita segurança para o procedimento. Né? O que você pode me dizer sobre isso? Eu tenho um pouco mais de tempo de cirurgia que o Antenor e, assim, a bariátrica era uma cirurgia que tinha um estigma de uma cirurgia perigosa, né? Isso. Um alto índice de complicação. Hoje a gente opera muito tranquilo, né? Operando o paciente rápido. Ele fica poucos dias internado, né? Então, assim, a laparoscopia só melhorou. Eu lembro, Henry, que nas primeiras cirurgias que eu entrei, ainda na época da cirurgia por corte, né? Era uma cirurgia que demorava aí 3, 4 horas de cirurgia, né? Eu já ouvi relatos de outros colegas que tinham cirurgia de 6 horas, 8 horas. Eu nunca participei de uma cirurgia de 8 horas, não. De bariátrica, não, mas já ouvi relatos. Na época de residência, eu já entrei em várias cirurgias que demorava 6, 7, 8 horas. Isso. E isso acabava debilitando muito o paciente, né? Aumentando as chances de complicações. Naquela época também eu operava paciente muito obeso, né? Era, com IMC muito alto. Mais obeso do que o de hoje. Com a evolução da cirurgia, eu percebo que foi melhorando as indicações da cirurgia, né? E com isso a gente conseguiu operar os pacientes antes que eles desenvolvam doenças muito graves, né? Doenças complicadas, aí, né? Insuficiência cardíaca, diabetes muito grave, né? Já com complicação renal, vascular, né? Uma coisa eu falo no meu consultório, né? Operar um paciente depois que a doença já instalou demais, que está na hemodiálise por causa do diabetes, que já está com cegueira, já não faz tanto sentido, né? Você não está prevenindo mais, né? Exatamente, né? A cirurgia, ela tem um potencial de prevenir essas complicações, né? E eu acho que tem evoluído muito essa questão da indicação. Hoje, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, por exemplo, já admite a indicação de cirurgia para pacientes com IMC abaixo de 35, né? Sim. Infelizmente, os planos não cobrem. Não. Quem determina o que o plano tem que cobrir é uma agência, né, nacional de saúde suplementar. Ela que fala o que o plano de saúde pode e deve pagar ou não. Mas os especialistas em cirurgia bariátrica da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica têm discutido isso com os órgãos reguladores para indicar a cirurgia para pacientes com IMC mais baixo, né? E com certeza o IMC é uma conta matemática, né? E uma matemática não pode definir se esse paciente merece ou não. Exatamente. É uma cirurgia, né? Por que um paciente com IMC de 35 tem mais indicação do que um paciente com IMC de 34,5, né? Exatamente. Né? Isso é importante. Outro ponto que colaborou muito na cirurgia, na segurança da cirurgia, é a incorporação da equipe multidisciplinar, né? Hoje, todos os nossos pacientes precisam passar por uma avaliação multidisciplinar, né? Avaliação com pneumologista, com endocrinologista, cardiologista, nutricionista, psicólogo, né? Todos esses profissionais. No meu ponto de vista, para diminuir os riscos e identificar algum fator que poderia aumentar a chance de complicações na cirurgia e até ser tratado antes da cirurgia e depois também fazer o acompanhamento, né? Hoje a Clara está aqui para falar, né? As coisas mais importantes no acompanhamento pós-operatório é o paciente não sumir. Exato, né? Isso, a gente tem, por exemplo, na minha equipe tem
a participação da Clara, que é fundamental, né? A Clara é enfermeira. Aguenta, né? Ela é, que é a porta de entrada aí dos pacientes, né? De estar lidando aí no dia a dia com os pacientes, nas dúvidas, né? No pós-operatório, e acaba tendo, no pré-operatório também, né? Também. Preparar o paciente, tirar as dúvidas, acalmar o paciente, porque quanto mais tranquilo o paciente estiver, consciente, quanto mais orientado ele estiver, melhor ele vai desempenhar um pós-operatório seguro. Ele vai ter menos complicações. E se ele tiver um acesso direto a alguém da equipe, se ele tiver um acompanhamento diuturno, porque Isso. o paciente precisa o tempo todo desse acompanhamento, dessa orientação, o paciente ele tende a desenvolver esse pós-operatório muito melhor. Na minha rotina, os pacientes sempre passam, antes da cirurgia, por uma consulta com a Clara. Ela vai fazer o checklist, né? Vai avaliar se o paciente está bem orientado, se está bem seguro, vai ver se passou direitinho com a nutricionista, com a psicóloga, vai ver se está tudo ok, né? 5, 6 dias antes da cirurgia, né? Orientar o que o paciente deve levar para o hospital, né? Reforçar a necessidade dos medicamentos no pós-operatório. Então, é importante. E até também a esclarecer alguma dúvida depois da cirurgia que vem, né? Às vezes o paciente ainda tem alguma insegurança, né? Uma das principais reclamações de paciente que chega de outro colega no consultório é o quê? Não ter acesso mais ao cirurgião, né? Isso. Opera, por que você veio no meu consultório? Porque o fulano ou ciclano não está fazendo pós-operatório. Então, o paciente tem que olhar isso, né? Antes de escolher o cirurgião, lógico que o cirurgião tem que ser bom, mas tem que escolher um cirurgião que faça um bom pós-operatório, né? Que tenha uma equipe, que tenha alguém acessível mesmo. Isso é importante, né? Porque a cirurgia em si, ela é uma etapa do tratamento, né? Se o paciente operar e nunca mais seguir as orientações ou não tiver boas orientações, né? Acaba que vai se perder o efeito benéfico da cirurgia, né? Com certeza. E a equipe tem a função de estimular o paciente a retornar para o pós-operatório. O senhor tem uma consulta programada agora com 6 meses, com 1 ano, com 2 anos de cirurgia, porque aí o paciente tem que entender que o pós-operatório não é para avaliar somente a perda de peso, que muitas vezes é o foco de muitos pacientes, mas é para avaliar a saúde, em que condições que o paciente está, e assim corrigir o que tiver que precisar, né? Isso. A gente tem essa preocupação de fazer essa busca ativa, né? Busca ativa do paciente. A gente fica lembrando o paciente que ele precisa se cuidar, porque a obesidade, ela não tem cura. O paciente ele tem que lutar contra ela todos os dias. Isso. Então, mesmo tendo operado. Mesmo tendo operado, não tem mágica. Perder peso com qualidade, né? Não é perder peso passando mal. Exato. Isso Você pesa o paciente na primeira consulta? Pesa sempre. Você pesa? Eu passei a pesar porque eles ficam com raiva, né? Eu não pesava, não. Eu peso em todo, peso na primeira. Só em ver e tal. Eu faço retorno com 12 dias, 15 dias. Eu não pesava. E o paciente, a hora que levantava para ir embora, você não vai me pesar? Não, eu não estou preocupado com sua perda de peso. Estou preocupado com a sua saúde, né? Só que eles não ficavam contentes, aí eu passei a pesar eles por causa disso. Sim. Alguns pacientes é peso, né? Ele tá preocupado com a balança. Exatamente. Essa é a maioria dos pacientes, né? Maioria não, mas boa parte dos pacientes chegam no consultório preocupados com essa questão, né? Com o peso. Mas a obesidade é uma doença que está atrelada a inúmeras outras doenças, né? E às vezes o nosso olhar de médico é estar preocupado com as outras comorbidades que estão relacionadas e não se preocupar tanto com a perda de peso, né? Mas com o ganho na qualidade de vida, com o ganho na saúde, né, de cada um. A perda de peso vem de brinde na cirurgia. Né? Vem de brinde. O importante não é... Perder peso é importante, mas o importante é a saúde que ele vai ganhar. No seu dia a dia, qual foi assim, o relato no pós-operatório que mais te impressionou dos pacientes, que às vezes assim, você nem esperava que poderia ter alcançado, né, após a cirurgia, mas que para o paciente foi importante? Acho que a coisa que eu mais escuto no consultório é o arrependimento de não ter operado antes. Isso. Né? Que se soubesse, não teria esperado tanto tempo. Então, assim, o pós-operatório é muito tranquilo, geralmente, dessa cirurgia, né? Difícil de ter uma intercorrência, difícil de ter uma complicação. E o pior que, relacionado a essa resposta sua, muitos pacientes não operaram antes por medo de julgamento da família, por medo de opinião de outras pessoas, né? Exatamente. Que está ali no convívio, né? E também tem preconceitos em relação à cirurgia, ou às vezes trata a cirurgia como sendo algo apenas estético, né? Mas desconhece a fisiopatologia da doença, né? De obesidade é uma doença crônica, né? E grave, né? Só para reforçar a questão da evolução da cirurgia também, um comparativo assim, da época das cirurgias por corte,
na evolução, nos cuidados que se tinha naquela época com a cirurgia por videolaparoscopia? O que vocês perceberam de diferença? O que vocês percebem de diferença nisso? No pós-operatório, muito mais seguro, né? Diminui muito o índice de infecção, o paciente consegue tratar a ferida com muito mais facilidade, né? Hoje a gente consegue que o paciente nem volte nem para tirar os pontos, nem para avaliar a ferida, né? São pequenos cortes de uma cirurgia de vídeo. O paciente trata simples, não precisa de um profissional para cuidar dessa ferida, ele consegue cuidar em casa com uma asepsia muito simples e tudo muito mais seguro para o paciente, menos dor, menos impossibilidade de trabalhar, então o paciente fica poucos dias em repouso, o que facilita, né, a parte até financeira, profissional, de quem não pode parar por muito tempo, não pode se ausentar, das mulheres que são mães, né, e não tem condição de ficar muito tempo longe dos filhos, sem pegar peso. Então, hoje a evolução é muito rápida. Sim, isso aí que você falou é importante, né? Muito paciente tem muito medo de sentir dor na pós-operatório, né? Sim. E quando faz a cirurgia por videolaparoscopia e volta no retorno após a cirurgia, fala assim, doutor, mas eu não precisei nem tomar analgésico, né? Isso é muito bom, né? E muitos pacientes, principalmente as mulheres, você falou, né? Às vezes tem como referência uma cesariana que fez no passado, que é uma cirurgia de recuperação mais dolorosa, mais lenta, né? Ou outras cirurgias abertas, né? Ou histórias de parentes que operaram por cirurgia de corte. Nós já tivemos paciente que até brincou, claro, você promete que eu fui operado? Porque eu não sinto nada. Eu tô tão bem. Eu fui operado mesmo. De fato, teve a cirurgia porque eu não sinto nada. Eu falei, então, excelente. Quer dizer que a sua cirurgia foi um sucesso. Exatamente. E na época da cirurgia de corte, o que tinha muito? Hérnia, né? E as hérnias? Aquelas hérnias gigantes. 50% dos pacientes evoluíam com hérnia, né? Infecção de ferida. E uma hérnia gigante, né? O período Difícil. de internação era 3, 5 dias internado, né? Assim, para voltar o paciente alimentar, tinha que fazer um teste de azul de metileno para ver se não saía no dreno. Hoje nem dreno a gente usa mais. Exatamente. Né? Então, assim, é um medo que o paciente tem, o dreno. Né? A cirurgia veio, a laparoscopia veio só para ajudar. Exatamente. E outra preocupação que os pacientes trazem muito para o consultório, nessa consulta pré-operatória, é o medo de passar fome. O paciente está sempre, mas eu vou passar fome? Eu vou ficar com muita fome? E o paciente, ele entendendo que com a diminuição do estômago, ele sente a saciedade mais rápido, ele não tem a necessidade de comer em tanta quantidade, que ele fica saciado, ele passa por esse pós-operatório, que é tão curto agora, né? Isso. Com praticamente 10 dias, o paciente já está numa dieta pastosa, já está conseguindo se alimentar melhor. Ele não passa por toda essa dificuldade. Na nossa rotina, eu já libero a dieta líquida com 8 horas após a cirurgia, né? E aí, então, o paciente saiu do centro cirúrgico, daí 8 horas já está começando a tomar líquido. Água eu já libero imediatamente após a cirurgia. Olha. Assim, a hora que ele chega no quarto, né, umas 2 horas, 3 horas depois. Estando acordado, isso. Estando acordadinho, já pode tomar água, né? E a dieta, realmente, 6, 8 horas já está autorizado. Olha aí. Isso traz uma evolução mais rápida, né, do paciente. Eu acho que é muito menos sofrido, não tem nem comparação a cirurgia de hoje com a cirurgia que era feita há 10, 15 anos atrás. Os pacientes perguntam muito também, eu vou precisar de usar cinta no pós-operatório? Eu não uso cinta, não uso nada, porque não tem corte, né? Não precisa disso, não precisa. Espero ter colaborado com aqueles pacientes que talvez ainda tenham dúvidas a respeito da cirurgia bariátrica, né? A minha sugestão é procure um médico capacitado, um médico que tenha uma boa equipe ao seu lado. Isso vai trazer mais segurança para o seu procedimento, né? Ir numa consulta não significa que você vai ser operado de qualquer jeito. Eu acho que a primeira consulta é uma excelente oportunidade de esclarecer as suas dúvidas e superar algum preconceito que ainda impede você de optar pela cirurgia, né? Qualquer coisa, deixe seu comentário. Vai ser um prazer responder as suas dúvidas. Antenor, primeiro gostaria de te agradecer pelo convite, a Clara. Obrigada. E eu acho que é isso que o Antenor falou. A pessoa hoje, que a gente recebe muita mensagem, perguntando preço, perguntando aquilo. Não, preocupa primeiro com a qualidade da equipe que vai te atender, né? Então, acho que o mais importante é isso. Quem quiser seguir também, meu nome é Henry Taia, meu Instagram é Dr. Henry Taia. Segue a gente lá, dá uma força, que a gente está aqui para poder ajudar todo mundo também. Doutor, obrigada pelo convite, pela confiança, né? Por eu estar te acompanhando aí há tantos anos como enfermeira da sua equipe. E para qualquer dúvida relacionada a cuidados, pré, pós-operatório, estou à disposição, vou responder nos comentários. Tem aí também meu Instagram para acompanhar. E tudo que eu puder ajudar, eu quero ser o seu elo com a equipe.
Eu que agradeço a presença de vocês, foi um prazer ter essa conversa com vocês, né? Que são fundamentais aí no dia a dia da cirurgia, na parceria e na amizade. Muito obrigado mesmo. Perfeito. Obrigada. Valeu. Valeu demais. Obrigado.